Amores, para aqueles que não me conhecem, eu sou Silvia Vasconcelos e hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente empolgante. Eu diria até excitante. Você vive ou sobrevive? E quando nós pensamos se vivemos ou se sobrevivemos, nós precisamos começar a olhar a nossa vida mais de perto, ok? Então, eu gostaria de dizer para aqueles, Paulo, para aqueles que não me conhecem, saibam que eu sou um pouco assim como vocês. E eu sempre quis atingir o meu autoconhecimento, ter uma melhor versão de mim mesma. E com isso, eu sempre busquei os estudos, o aprendizado. E esses estudos faz com que eu me torne uma pessoa para chegar aqui e conversar um pouco com vocês. Como eu sempre digo, é uma troca de experiências. Eu transmito conhecimento e também recebo conhecimentos. E quando nós falamos, né, que nós precisamos ser os protagonistas das nossas vidas, eu ajudo pessoas a fazerem isso, a serem protagonistas das suas próprias vidas. E quando nós pensamos nisso, é atingir a sua melhor versão, com níveis de tranquilidade, de superação, com vários aspectos da sua vida. A vida pessoal, a vida profissional, a financeira, a emocional, a espiritual, porque nós precisamos ter uma vida equilibrada. Se você quiser entender um pouco mais na sua vida, como é importante você saber se você vive ou se você sobrevive, você vai conseguir conquistar o seu autoconhecimento valorizado. Como todos os dias eu digo, é um navio, e esse navio já vai zarpar. Então, vem comigo, embarque nessa jornada, que hoje o papo vai ser mega legal. Olha só, para falarmos, né, nesse assunto, você vive ou sobrevive? Eu já falei anteriormente sobre o conceito de convívio, que é o ato ou efeito de conviver, de viver em proximidade com o outro, de convivência. E a convivência é conviver, esse viver com o outro. E quando nós falamos da sobrevivência, é claro que a gente precisa correr lá no dicionário de português, no Hawaii, que eu adoro, né? E para tratar da sobrevivência, é o ato ou o efeito de sobreviver, de continuar a viver ou a existir. Condição ou qualidade de quem ainda vive após a morte de outra pessoa, por exemplo. Gente, olha que interessante. É pensarmos que sobrevivência é continuar a viver ou a existir. E viver, ter vida, estar com vida, aproveitar a vida no que ela tem de melhor. Nossa, Silvia, que frase linda! Gente, é do Hawaii essa aqui, tá? Então, olha só, aproveitar a vida no que ela tem de melhor. É maravilhoso. E quando nós pensamos nesta possibilidade de aproveitarmos a vida no que ela tem de melhor para nos proporcionar, isso é maravilhoso. Ainda viver é nutrir, é obter subsistência. Gente, quando nós analisamos na realidade, né, sobre as nossas vidas, a sua vida, a perspectiva de mudanças das quais cada um de vocês tem dentro de si mesmo.
Hoje, eu vou trabalhar um tema extremamente interessante e que o Roberto Crema, que foi um grande psicanalista, na análise transacional, ele tem uma obra que se chama Análise Transacional, centrada na pessoa e mais além de olhar a própria pessoa, vai olhar o além. E eu escolhi, como vocês sabem muito bem, eu adoro histórias, eu escolhi uma história, essa não é história, é uma história com E, não é? E que vai contar a história de vida de um canarinho belga, do Fiu-Fiu. Mas o Roberto Crema, ele coloca assim que numa certa ocasião, né, ele vai contar essa história aos seus filhos. Como vocês sabem muito bem, aqueles que já me conhecem, sabem que eu não tenho filhos, mas as minhas sobrinhas, que Deus me deu, são as minhas filhas, que não foram geradas da minha barriguinha, né, Mari? Mas são minhas filhas do coração. Então, essa história, né? Essa história do canarinho belga, do Fiu-Fiu, ela ficou tão importante porque a gente tem que olhar a vida nessa perspectiva, que até se tornou uma peça de teatro, né? Uma coreografia muito, muito bonita. Quando a gente fala, né, da história do Fiu-Fiu, eu quero que vocês comecem a fazer as correlações. Então, vamos lá! Mandem os aviãozinhos para os amigos e os familiares. Nós já não temos mais inimigos. Convidando aqui para minha live hoje. Quem não se inscreveu no meu canal do YouTube está perdendo e muito. Toda semana, vídeos novos. Entrem lá e se inscrevam. Vamos lá! A história do Fiu-Fiu. Quero que vocês façam a correlação. Não se esqueçam. Era uma vez um canarinho belga muito amarelinho, chamado Fiu-Fiu. Ele vivia numa linda gaiola, imensa e bem confortável, junto com a sua família, né? Os seus irmãozinhos, o seu papai, a sua mamãe, os titios, os avós, né? Só que todo mundo ali, todos, eram muito bem tratados, com a melhor comida, água fresquinha, e a sua rica e enfeitada gaiola reluzia de limpeza ao sol. Era uma gaiola linda, maravilhosa, parecia uma gaiola de ouro. Prestem atenção. Viviam, né? Todos ali viviam felizes, satisfeitos. Olha, satisfeitos. Viviam sem preocupação e com muita fartura. Todos menos o Fiu-Fiu. O Fiu-Fiu sentia um vazio inexplicável dentro de si, um grande aperto no seu peitinho emplumado. Ele não estava feliz da forma na qual ele estava vivendo. Fiu-Fiu sentia falta de alguma coisa, mas até então o Fiu-Fiu não tinha detectado o que faltava na sua vida. Ele não sabia o que era até aquele momento. E, às vezes, ele passava horas e horas inteiras quieto e isolado lá no seu cantinho, no bonito puleiro que ele tinha, olhando para o vazio. Triste, extremamente triste. Um dia, Fiu-Fiu na sua gaiola, né? Vamos brincar na sua gaiola de ouro, maravilhosa. O dono dos passarinhos foi trocar o alpiste e a água ali, né? A comidinha. E descuidado, esqueceu a portinha da gaiola aberta. Quando o Fiu-Fiu se deu conta, antes de todos,
que a portinha da gaiola estava aberta, ele ficou tão deslumbrado, ele quase perdeu a voz, gente, de tão feliz que era. Passado o susto de felicidade e hipnotizado pelo céu azul, aberto além da gaiola, Fiu-Fiu se pôs a clamar sonoramente, cantando, né? Para os seus familiares. Papai, mamãe, irmãozinhos, vovó, vovó, tio, olhem, a portinha da gaiola está aberta. Que maravilha! Vamos embora! Vamos voar nesse céu imenso, azul. É nossa chance de sermos felizes. Todos ficaram quietos e em silêncio profundo. Alguns segundos depois, até que o seu pai falou: Fiu-Fiu, filho, você tá louco? Acorda! Nós, os canários belgas, olha a imposição, nós, os canários belgas, vivemos em gaiolas há mais de 600 anos. Já nem sabemos viver lá fora. Aqui nós temos de tudo. Tudo aquilo do qual nós precisamos está aqui dentro desta gaiola. Aqui viveram todos os nossos antepassados. Somos felizes. O que mais você quer? E todos os familiares repetiram em coro: o que mais você quer, Fiu-Fiu? O que mais você quer, Fiu-Fiu? E voltaram às suas vidas engaioladas. Naquele momento, Fiu-Fiu continuou olhando o céu azul, mais abatido do que nunca. Por quê? Porque ele pensou: a minha vida toda, eu nunca vou conseguir chegar lá fora. Acabava de descobrir, naquele momento, o que estava faltando na sua vida. O que apertava o seu peito e o que buscava tanto sem encontrar era o céu. A liberdade de voar no espaço sem limites. Acabava também de descobrir algo que o aterrorizava, que ele estava só, que se partisse, teria de seguir sozinho. Paralisado, nesse impasse, Fiu-Fiu sentia alegria e tristeza. Era um misto, gente. Olhando fixamente aquele quadradinho do céu aberto, diante da portinha da gaiola, querendo partir e querendo ficar. Foi quando o Fiu-Fiu olhou e viu o bater de asas coloridas. Era um belo beija-flor multicolorido que ficou paradinho no ar, batendo as suas asas de arco-íris. E olhou dentro dos olhos do Fiu-Fiu. Naquele momento, gente, o Fiu-Fiu, ele descobriu, emocionadíssimo, que o beija-flor era ele mesmo. Era a sua sementinha de liberdade, que nunca pôde desabrochar na sua gaiola. Esse, né, lançou-se no espaço sem querer olhar para trás, voando desajeitadamente em direção das nuvens. Nunca mais, gaiola, tchau, tchau, nunca mais, puleiro, pensava na sua glória de liberdade, muito recém-descoberta, diga-se de passagem. E o vento soprou sobre o Fiu-Fiu, que quase se afogou, pois nunca havia respirado a ventania, que se parece com um cavalo galopando no céu. O Fiu-Fiu ficou deslumbrado. Só que ele viveu a vida inteira numa gaiola, gente.
Então, o Fiu-Fiu voou, 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 como nunca tinha voado na sua vida. Porque há mais de 600 anos, os seus familiares viviam em gaiolas. Então, o Fiu-Fiu nunca havia voado. Agora suas asas batiam em ritmo harmonioso e o Fiu-Fiu podia admirar as paisagens deslumbrantes abaixo de si. E era tanto o seu contentamento que Fiu-Fiu só queria continuar voando pela vida afora, a vida inteira. Ele sonhou por esse dia. Porém, como eu tinha dito, o Fiu-Fiu ele era a primeira vez que ele estava voando fora da gaiola, não é isso, gente? Porém, as suas asinhas começaram a bater com mais dificuldade e o Fiu-Fiu sentiu cansaço e sede, muita sede. E eis que ele olha, voando lá de cima, ele olha para baixo e vê um lindo riacho cristalino, serpenteando e brilhando no mundo abaixo. O que o Fiu-Fiu faz? Uau, se lança para esse riacho cristalino. Como ele já estava acostumado, gente, a se lançar na sua xícara de água dentro da gaiola. Só que o que acontece? Gente, era um riacho, não era a xícara d'água. O Fiu-Fiu quase morreu afogado. O pobrezinho ali, na correnteza, com muito custo, conseguiu chegar à margem do riacho. Estava quase desfalecido. E nessa história entra outros personagens, como o Mole Mole, que era um amiguinho das criancinhas, que ficava por ali brincando com sua alegre turma na Floresta Encantada. Vamos lá. Bom, então, o Fiu-Fiu quase se afogou no riacho e ficou lá na margem, tentando se recompor, né? Naquele momento, Mole Mole chega lá, né? Que ele alegrava a Floresta Encantada, gente. Quando escutou um canto fraquinho vindo na direção do riacho, chamou então o Índiozinho, o Joãozinho, o Zeca do Mato, o Zico, o Pulão, o Tique e o Taque. Todo mundo correu para averiguar quem estava cantando tão suavemente naquela hora do dia. Então, viram todo molhado, encolhido de frio, um lindo canarinho belga, amarelinho, que se encolheu ainda mais de medo ao vê-los chegando. Porque ele não sabia, né, gente, se eram pessoas que ajudariam ou não. Oi, Luiz! Carlos, lindão! Seja bem-vindo! Ah, feliz por você estar aqui! Olha só! Então, o que vai acontecer? Os amiguinhos que acabaram de chegar aqui, eles vão falar assim, não tenha medo, canarinho belga, nós somos todos amiguinhos e nós só queremos te ajudar. Ao ouvir as palavras tão amigas, o Fiu-Fiu, ele vai começar a cantar nesse exato momento. Então, o que acontece, né? Os amiguinhos, o índiozinho, trouxe o mel do Mole Mole, né? E o Joãozinho enxugou as peninhas que estavam ali, toda, né? Molhada. Depois eles todos sentaram à volta do Fiu-Fiu para escutar a história da sua fuga. Então vamos lá. Queridos, todos queriam ouvir a história da fuga da gaiola. Muito bem, amigo Fiu-Fiu, por você ter fugido. Disseram, né, no final, Mole Mole. Você teve coragem
de preferir a liberdade. E agora temos um presente para você. Gente, naquela hora, o Fiu-Fiu ficou mais feliz ainda. Só que aí o Mole-Mole falou: quem vai te dar o presente é a Teteia. E apontou para uma grande cobra colorida, toda enrolada, que até então Fiu-Fiu não havia percebido a cobra, gente. Aí ele grita: uma cobra! Grita apavoradíssimo. Então, olha só. Como o Fiu-Fiu, né, levou aquele choque imenso, e aí ele fala: ela vai me comer! As cobras comem passarinhos. Tenho de fugir. Foi o que veio na cabecinha dele. Joãozinho o acalmou naquele momento e vai falar para ele com doçura: não tema, amiguinho, esta cobra não vai lhe fazer mal algum, nenhum mal a Teteia pode fazer. Mesmo as cobras, às vezes, são boas e grandes amigas da gente. Confie em nós, Fiu-Fiu. Então, nesse momento, né, ela vai dar-lhe o mais bonito presente que possuímos. Aí ele se encoraja, né, gente, naquele momento. E todos se ajuntaram num coro, dizendo para o Fiu-Fiu: confie em nós, Fiu-Fiu, confie em nós. Então, comovido pelo que acabara de ouvir, Fiu-Fiu resolveu, mais uma vez, confiar e começou a caminhar lentamente na direção da Teteia, a grande cobra, né, que olhava fixamente para ele. Assim, né, ele vai ali caminhando da mesma forma que uma pessoa caminha para a forca. E quando estava bem próximo do meio, né, do colorido do corpo da cobra toda enrolada ali, da Teteia, ela saltou ali, saltou inesperadamente de dentro dela um risonho bichinho fofo que penetrou na pele do Fiu-Fiu, que sentiu-se quentinho, gostoso e gostou também. Olha só, todos se alvoroçaram quando viram naquele momento a alegria que estava no ar. E Mole-Mole correu e explicou: o bichinho fofo é o segredo da nossa felicidade. Viu, Fiu-Fiu? Felicidade. Preste muito atenção. É o amor que aqui damos e recebemos gratuitamente. Amores meus, olha só, o bichinho fofo dessa história que é apresentado ao Fiu-Fiu é o segredo da nossa felicidade. Percebe que esse bichinho fofo que saltou risonho e penetrou na pele do Fiu-Fiu é a nossa felicidade penetrando em nossa pele. E só somos felizes como quando temos o amor para ser compartilhado. E é de graça. Não é cobrado. Ok? Então, olha só. Se naquele momento era dado ao Fiu-Fiu a felicidade e o amor gratuito, genuíno, o Zeca do Mato, né, um ratinho sabido, então falou: você quer morar conosco, Fiu-Fiu? E os olhinhos do canarinho belga brilharam de pura felicidade. Quero sim, amiguinhos, claro que eu quero. Que bom ter encontrado vocês. Cantarei alegremente para despertá-los e cantarei também em oração na hora da Ave Maria. Nesse momento,
ele se recorda da sua família. E ele vai dizer: e quem sabe um dia meus pais, meus irmãozinhos e todos os meus parentes fugirão da bonita gaiola em busca da felicidade de também serem livres. E todos se abraçaram e comemoraram a chegada do novo amiguinho, não é isso? Na floresta encantada, onde o bichinho fofo sempre se renova a esperança e a alegria de viver. Queridos, o resumo dessa história que eu contei, tão empolgada, porque é uma história que faz com que cada um de vocês olhem para as suas vidas, olhem para si mesmo, dentro de vocês. Por mais miserável que seja a nossa sina, sabemos que existe em nós um pouco de céu. Podemos não ser capazes de quebrar as correntes, mas haverá ocasiões em que seremos tocados por asas e sentiremos vontade de subir aos céus. Percebem, meus queridos, que dentro de cada um de nós existe um pouco do céu. Existe um pedaço do céu dentro de nós. Então, eu sempre vou perguntar a vocês: você vive ou sobrevive? Pensem que esse pequeno pedaço de céu que existe em você, será que você está conseguindo ver esse pedaço de céu azul, lindo? Ou você prefere ficar dentro de uma gaiola de ouro? Percebem, amores? A gaiola de ouro sempre estará lá, confortável, com comida, quentinho, com água fresca, um puleiro bonito. Não é assim? Mas é uma gaiola. Para que possamos cruzar os céus, singrar os mares, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos, muitas vezes, olhar essa gaiola e saber se realmente nós queremos ser prisioneiros dela. Percebem que há mais de 600 anos, os canarinhos belgas têm muitas pessoas que vêm de geração em geração ainda dentro dessas prisões, dentro dessas gaiolas. Até quando? É para pensar. Também quero falar, né, na continuidade de viver ou sobreviver, né? O que você faz na sua vida. Eu quero falar um pouquinho da ilusão da dualidade. O que é isso, Silvia? Conduz, na realidade, né, a desvinculação do mal que aflige todo homem moderno, que se sente separado da humanidade e da natureza na qual nos rodeia. A verdade, dita de modos diferentes, muitas vezes, desde a remotíssima sabedoria dos antigos, é que a raiz do sofrimento humano vai consistir na ignorância da unidade. Aqui, eu acabo colocando, dentro da ilusão da dualidade, alguns termos mais técnicos, como a ignorância da unidade em si, que vai determinar o Maia na separação do eu cosmo. Mas o que é isso, né? Esse desconhecido. O desconhecimento da unidade do eu cosmo, o nosso eu interior, o nosso eu mais profundo, que muitas vezes nós não admitimos nem para nós mesmos. Nesse momento, esse desconhecimento do eu no seu mais íntimo vai nos conduzir ao apego,
que é a identificação, que vai determinar o medo. Medo do quê, Silvia? De perder o objeto do apego. Pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, pode ser o dinheiro, sei lá, qualquer tipo de coisa. Ok? Mas quando nós falamos nesse apego, muitas pessoas têm medo de perder esse objeto. E este, né, vai condicionar o medo, vai condicionar o quê? O estresse. E esse estresse vai trazer o quê? As enfermidades, que muitas vezes são enfermidades da alma e outras vezes enfermidades do corpo. Então, quando eu falo nessa ilusão da dualidade, a raiz do sofrimento mental decorrente dessa dualidade, determinada pela ignorância dessa unidade. Por quê? Dentro desse estresse, do apego, que vai vir o medo e volta. Gente, é um círculo vicioso. Então, estamos estressados porque estamos apegados a uma determinada coisa, objeto, bem ou pessoa. E o medo indubitável de perder. Então, logo, o apego, que significa a identificação com um objeto ou uma pessoa, né? Um papel, um ego, um status. As pessoas, muitas vezes, têm apego. Por exemplo, eu sou da área do direito também, obviamente, sou advogada, e eu observo, às vezes, em círculos de amigos que são apresentados a outras pessoas. Ah, eu quero te apresentar o juiz fulano. Oi, juiz fulano, prazer, tudo bem? Ah, onde que você atua? Qual é a sua comarca? Ah, eu me aposentei. Oh, perdão, queridão, então você não é mais juiz. O cargo não te acompanha mais, você aposentou. E a pessoa carrega. É juiz no gabinete, não é juiz na rua. Ok? Então, quando eu falo dessa ilusão da dualidade, é esse apego a esse objeto, o cargo em si, que a pessoa quer carregar pro resto da vida. Oh, não é dessa forma que funciona, ok? Então, muitas pessoas querem por causa do status. E que é acompanhado, né, gente, desse sentimento de posse que as pessoas costumam ter. Vai situar na base do que, Silvia? Do sofrimento humano. Se estamos apegados, seja o que for, o medo se seguirá automaticamente. Ai, tá tão apegado naquele emprego, agora, Silvia, com a pandemia, morro de medo de perder o meu emprego. Para que tá tão apegado? Você nasceu grudado nele? Não, deixa ir, deixa fluir. Ok? Então, por exemplo, estamos apegados à pessoa, logo, tenho medo de perdê-la, de sofrer. Será que é amor? Que apego é esse? Ok? Estou apegada ao dinheiro. Ai, como eu gosto de dinheiro. Logo, tenho medo de perdê-lo ou de ser roubado. E aí eu sofro por isso. Estou apegado a uma teoria. Logo, tenho medo de que outras pessoas desenvolvam outras abordagens. Poderão ameaçar. Então, a gente sente medo. Esse apego que a gente tem é pelo medo. Vamos lá. Olha só. O medo é a sombra de perder algo do qual você esteja tão apegado. O estresse é gerado pela união dos dois. Então, eu estou tão apegada a uma coisa, tenho medo, vai gerar o estresse. E, gente, muitas vezes nós não vamos dar conta
Aí eu pergunto a vocês, queridos, como você se sente agora? Conseguiu saber um pouco mais como é viver ou sobreviver? Já pararam para pensar nisso? Quando eu decidi falar se você vive ou sobrevive, não sobreviva, viva intensamente a sua vida. Não se apegue, deixe livre, pois tudo aquilo que você aprisiona vai fugir de você, uma hora ou outra. Aquilo que você deixa livre vai estar com você por livre e espontânea vontade. Nada de prisões, de algemas. Então, pensem em relação a isso, que falar de vida, viver, é uma coisa linda. Mas sobrevivendo é aquela pessoa que vai estar sempre agarrado em alguma coisa. É igual a vida do Fio-Fio que eu contei para vocês, a história dele. Será que você está aprisionado numa gaiola de ouro? Até quando? Pensem, amores meus, quando a gente fala desta gaiola de ouro, muitas pessoas não param para se questionar. Adianta a gente ter ali, ó, o alpiste, a aguinha fresca, mas não existir a felicidade. A felicidade, Silvia, mas nós não podemos ser eternamente felizes. São instantes, que tenhamos instantes de felicidades. E não apenas à espera de olhar o céu azul e sonhar com esse céu azul, sem termos condições de voar até esse céu azul. Então, não sobreviva, viva. Viva intensamente. Não se apegue. Deixe livre. Não aprisione nada nem ninguém. Queridos, quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo nas minhas lives. Quanto mais você conhece a si mesmo, mais paciência tem para com o que você vê no outro. Amores, esta frase é do Erik Erikson. É uma frase belíssima, pois aquilo que me incomoda no outro, eu estou com os meus olhinhos vendados e não estou vendo que isso está em mim também. Então, é um defeito meu. Na verdade, eu acredito que você que está me ouvindo já se questionou. Será que eu estou feliz nessa gaiola de ouro? Então, lá fora eu posso passar fome, eu posso passar frio. O Fio-Fio caiu no riacho, ficou com frio. Pois é, pode acontecer? Pode. Mas é melhor viver do que sobreviver. A vida, ela é belíssima. Nós precisamos ter o autoconhecimento para conseguirmos também fazer essas análises, esses seus questionamentos, Andréia. É maravilhoso, minha linda. Por quê? Porque a partir do momento que você se predispõe a ouvir algo do qual está aqui te incomodando, comece a conversar com o seu eu mais profundo para encontrar a resposta. Eu vou trabalhar em diversas lives toda semana, segundas e quintas, às 17h07. Eu estou aqui com vocês, trazendo dicas, histórias para o seu autoconhecimento. O seu autoconhecimento valorizado vai fazer toda a diferença em todos os aspectos. Amores,
pode ser em relação à sua profissão, ao seu emprego. Queridões e queridonas, muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês aqui. Quero agradecer imensamente cada um de vocês. Pensem sempre naquela frase que eu disse em relação do Erik Erikson, né? Quanto mais você conhece a si mesmo, mais paciência você tem com o outro. Pense nisso. Por quê? Porque você vê seus defeitos? Não, você vê no outro. Então, pare de apontar os defeitos do outro. Amores meus, que eu possa ser melhor hoje do que eu fui ontem. Melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução. Estou imensamente grata por cada um de vocês aqui. Então, não sobreviva. Viva intensamente. Um super beijo no coração de vocês. Obrigadíssimo pela presença de vocês. Super beijo e até semana que vem.